J. Herculano Pires, Pedagogia Espírita. Introdução. Neste livro procuramos reunir tudo aquilo que julgamos, em nossa modesta opinião, que de mais importante apresentou o saudoso professor J. Herculano Pires quanto à educação espírita, tema por ele tido como dos mais apaixonantes e preocupantes, no momento presente, segundo suas próprias palavras, ainda tão atuais, em que pesem os anos passados, o problema da educação espírita impõe-se, portanto, como o mais urgente do momento espírita que estamos vivendo. Reúnem-se aqui vários trabalhos seus, publicados na revista Educação Espírita, por nós fundada em dezembro de 1970, sendo a primeira no gênero editada no Brasil, e que teve a orientação e direção do professor Herculano Pires. Alguns desses escritos foram assinados com o seu próprio nome, outros sob pseudônimo, porém, todos refletem o mesmo estilo e preocupação do educador, dedicado à doutrina e atento à pedagogia a ela afiliada, buscando dimensionar tão sério problema, enquanto conduz aqueles que se interessem ao caminho exato e correto da melhor formação espiritual. O desenvolvimento da cultura espírita abre novas perspectivas educacionais. Por isso a elaboração da pedagogia espírita é uma necessidade premente para a orientação do processo pedagógico nas escolas espíritas, que se constituem em uma realidade social e cultural concreta. As escolas espíritas sentem essa necessidade e é de toda urgência a efetivação de estudos, pesquisas, experiências, e, sobretudo, de cursos intensivos de pedagogia no meio espírita, para que possam surgir os verdadeiros pedagogos espíritas, devidamente aparelhados com os instrumentos da cultura atual e com as sugestões doutrinárias, que deverão transformar em novos apartos no campo do ensino e da educação em geral, espírita, em particular. Para atender a esse reclamo, surgirem a revista Educação Espírita e o Grupo Espírita de Estudos Pedagógicos sob a direção do professor J. Herculano Pires, origem desta obra que ora entregamos a todos quantos se interessem pela formação de nossa juventude, especialmente, da infância e adolescência espírita como contribuição social para um mundo melhor. O mistério do ser. A educação depende do conhecimento menor ou maior que o educador possua de si mesmo. Porque conhecer-se a si mesmo é o primeiro passo do conhecimento do ser humano. A humanidade é uma só. O ser humano, em todas as épocas e em toda parte, foi sempre o mesmo. Sua constituição física, sua estrutura psicológica, sua consciência são iguais em todos os seres humanos. Essa igualdade fundamental e essencial é o que caracteriza o homem. As diferenças temperamentais, culturais, de tipologia psicológica, de raça ou nacionalidade, de cor ou tamanho são apenas acidentais. Por isso mesmo a educação é universal e seus objetivos são os mesmos em todas as épocas e em todas as latitudes da Terra. Essa padronização, que devia simplificar a educação, na verdade a complica, porque por baixo do aspecto padronizador surgem as diferenciações individuais e grupais. Cada indivíduo é único, diferente de todos os demais, mesmo nos grupos afins. O tipo psicológico de cada ser humano é único e irredutível à massa. O mistério do ser, que aturde os educadores, chama-se personalidade. Cada ser humano é uma pessoa. E o é desde o nascimento, pois já nasce formada com sua complicada estrutura que vai apenas desenvolver-se no crescimento e na relação social. É difícil para o educador dominar todas essas variações e orientá-las. Educar, como se vê, é decifrar o enigma do ser em geral e de cada ser em particular, de cada educando. René Hubert, pedagogo francês contemporâneo, define a educação como um ato de amor, pelo qual uma consciência formada procura elevar ao seu nível uma consciência em formação. A educação se apresenta, assim, como ciência, filosofia, arte e religião. É ciência quando investiga as leis da complexa estrutura humana. E filosofia quando, de posse dessas leis, procura interpretar o homem. E arte quando o educador se debruça sobre o educando para tentar orientá-lo no desenvolvimento de seus poderes internos vitais e espirituais.
e religião porque busca a salvação do ser humano no torvelinho de todas as ameaças, tentações e perigos do mundo. O verdadeiro educador é o que pratica a religião verdadeira do amor ao próximo, naquilo que podemos chamar o culto do ser no templo do seu próprio ser. Não se trata de uma imagem mística da educação, mas de uma tentativa de vê-la, compreendê-la e aplicá-la em todas as suas dimensões. O ato de educar é essencialmente religioso. Não é apenas um ato de amor individual, do mestre para o discípulo, mas também um ato de integração e salvação. A educação não procura integrar o ser em desenvolvimento numa dada situação social ou cultural, mas na condição humana, salvando-o dos condicionamentos animais da espécie, elevando-o ao plano superior do espírito. É fácil compreendermos como está longe de tudo isso o profissionalismo educacional do nosso tempo. Tinham razão os filósofos gregos quando condenaram o profissionalismo dos sofistas. Não se tratava apenas de uma diferenciação de classes sociais, mas da luta contra o abastardamento da educação pelos que negavam a existência da verdade a troco de interesses imediatistas. Como ajustar os fins superiores da educação às exigências de uma civilização baseada no lucro? A falta de uma solução para esse ajustamento é a origem da crise universal da educação em nosso tempo. Não obstante, a solução poderia ser encontrada na aplicação de processos vocacionais. Nenhum tipo de educação coletiva pode ser eficiente se não estiver em condições de observar e orientar as tendências vocacionais. O desenvolvimento da era cósmica, apenas iniciada com as conquistas atuais da astronáutica, traz novos e graves problemas ao campo educacional. Toda a Terra está sendo afetada pela nova concepção do homem e da sua posição no cosmos. O aceleramento do processo tecnológico está levando o homem a conhecer melhor a sua própria condição humana. O ceticismo dos últimos tempos vai cedendo lugar a um despertar de novas e grandiosas esperanças. A educação da era cósmica começa a nascer e os educadores começam a perceber que precisa renovar os processos educacionais. Pela educação integral. A educação espírita não surge como uma elaboração artificial em nosso tempo, como mais uma novidade educacional desta fase de transição. Sua importância está precisamente na sua legitimidade cultural e histórica. O Espiritismo firmou-se como doutrina, como uma concepção do mundo e do homem devidamente estruturada em princípios filosóficos, em meados do século XIX. Sua elaboração foi precedida de uma fase de eclosão mundial de fenômenos paranormais que teve o seu clímax nos Estados Unidos, em 1848, com o caso das Irmãs Fox. Só 9 anos mais tarde, em 1857, a doutrina se definia na França, com o trabalho gigantesco de pesquisas psíquicas e elaboração doutrinária do professor Denis Rivail, que passaria a ser conhecido como Allan Kardec. O estudo desse problema histórico revela, em primeiro lugar, que o Espiritismo surgiu naturalmente. Não foi inventado por ninguém. O próprio Kardec relutou em aceitá-lo, quando ele já se fazia uma realidade social. Isso demonstra que o Espiritismo surgiu como exigência de uma época. Sua propagação se realizou à revelia e contra os poderes dominantes no mundo. Até hoje, apesar de todo o seu desenvolvimento cultural, pois a cultura espírita aí está para os que têm olhos de ver, ele continua em posição marginal, o que mostra por sua propagação incessante, que continua a responder às exigências históricas. Já era tempo de os centros culturais compreenderem essa realidade. Infelizmente a atitude cultural para com o Espiritismo continua, em sentido geral, a mesma do século passado, preconceituosa e ignorante. Ao lado do preconceito avulta mais completa a ignorância do conteúdo da doutrina e do seu significado. Mas, apesar disso, multiplica-se o número dos espíritas por todo o mundo. A bibliografia espírita é hoje um vasto acervo cultural. A imprensa espírita constitui considerável rede de jornais, revistas, boletins, anuários, programas radiofônicos e de televisão e até mesmo estações de rádio. Essa cultura espírita não se desenvolveu sob o patrocínio de nenhuma autoridade,
de nenhum Estado, de nenhuma organização especial. Seu enorme desenvolvimento processou-se de maneira anárquica, por força exclusiva das opções pessoais e apesar de todas as formas de repressão desencadeadas na família, na sociedade, nas escolas, nas igrejas, na imprensa e por toda parte. Toda forma de cultura exige meios de transmissão. O meio básico de transmissão cultural é a educação. Era inevitável, portanto, o aparecimento da educação espírita, que à maneira da educação cristã foi se delineando aos poucos, primeiro no lar, depois nas instituições em forma de catecismo e por fim na criação das primeiras escolas. Como o Brasil foi o país em que o espiritismo encontrou condições psicossociais, etnológicas e culturais mais favoráveis, foi aqui que ele se projetou mais cedo e de maneira mais evidente no campo educacional, e isso apesar de ter sido aqui, também, que, mais insistente e aguçado se fez a luta contra ele. A realidade brasileira é hoje marcada pela realidade espírita. E nesta se destaca a realidade educacional espírita pela presença de uma rede escolar que abrange os 3 graus fundamentais do ensino. Desde o pré-primário até o pós-graduação dos cursos superiores, a presença espírita é uma realidade institucional e atuante. Em São Paulo já se realizaram 3 congressos educacionais espíritas. No Rio e em Curitiba, importantes simpósios educacionais foram realizados em 1968 e 1969. O interesse pelos problemas da educação espírita culminou com as deliberações do Simpósio de Curitiba e do 3 Congresso de São Paulo, 1970, no tocante à elaboração da pedagogia espírita. Antes, porém, que esses certames educacionais houvessem chegado à compreensão do problema, as exigências pedagógicas da educação espírita já se faziam sentir de maneira aguda. No Instituto Educacional Lince de Vasconcelos, de Curitiba, o professor Ney Lobo criava pioneiramente um centro de estudos pedagógicos, elaborava novas técnicas educativas e formulava métodos que foram aprovados pela Secretaria de Educação do Estado, ao mesmo tempo em que publicava pelo jornal Mundo Espírita seus primeiros trabalhos de filosofia espírita da educação. No Instituto Espírita de Educação, em São Paulo, eram realizadas experiências de renovação educacional, instituído um sistema experimental de ensino integrado e divulgados pelo Jornal Universitário Espírita, 1955, os primeiros trabalhos de pedagogia espírita de nossa autoria. Em Franca o educandário Pestalozzi, que comemorou neste ano o seu 25 graus aniversário de instalação, reclamava nossa presença e lá realizando o primeiro curso de introdução a uma pedagogia espírita, 1970, para os professores da instituição e outros interessados. Como se vê, a educação espírita aparece no mundo seguindo as mesmas leis que presidiram ao aparecimento e desenvolvimento de todos os sistemas educacionais. Primeiro se formaram os núcleos sociais integrados por uma nova mundividência, depois se manifestaram as exigências de transmissão cultural. Estas exigências, pela sua própria especificidade, exigem por sua vez a teorização educacional que leva à elaboração da pedagogia espírita. E de todo esse vasto processo histórico surge a necessidade evidente da publicação de uma revista especializada, que procuramos atender com o lançamento da revista Educação Espírita. Seria natural perguntar por que motivo esse órgão não é lançado por uma instituição educacional espírita. A resposta é simples. Porque a publicação de uma revista desta natureza e sua manutenção requerem condições técnicas e meios de distribuição que são mais facilmente encontradas numa editora. Como a Edicel Editora Cultural Espírita Limitada, se dispôs a enfrentar a tarefa com absoluto desinteresse, a ponto de manter escrita a parte dos rendimentos e despesas da revista, para que ela viva e se desenvolva por si mesma, sem qualquer lucro para a editora, coube a ela a glória de mais esse pioneirismo, lançar a primeira revista de educação espírita do Brasil. Todos os esforços foram feitos para que o primeiro número pudesse aparecer ainda no ano de 1972, por ter sido esse o Ano Internacional da Educação, decretado pela Unesco,
e também o Ano Nacional da Educação decretado pelo governo do Brasil. Embora a contribuição espírita já tivesse sido dada de maneira substancial pela realização de 2 simpósios e de um congresso, quisemos que ela se efetivasse no lançamento da educação espírita, que será um instrumento permanente de ligação entre os núcleos educacionais espíritas, um instrumento de trabalho para a elaboração das coordenadas da pedagogia espírita e uma livre tribuna para o debate de toda a problemática educacional. Resta-nos afirmar que a educação espírita objetiva sobretudo uma forma de educação integral e contínua, abrangendo ao mesmo tempo todo o complexo da personalidade do educando e todas as faixas etárias em que ela se projeta. Sendo o Espiritismo uma doutrina que abrange, em seus 3 aspectos fundamentais, a ciência, a filosofia e a religião, todas as facetas do homem, visando necessariamente a unificação do conhecimento, é evidente que a educação espírita só pode ser integral e contínua, indo de um extremo a outro da existência humana. Ligada historicamente à linha rousseauiana da educação moderna, através de Pestalozzi, de quem Kardec foi discípulo e continuador, a educação espírita se entrosa naturalmente nas aspirações e nos objetivos da pedagogia contemporânea. Não assinalamos ainda, nos debates verificados em simpósios e congressos, no desenvolvimento do ensino nas escolas espíritas e nos estudos realizados pelos especialistas espíritas, nenhum conflito significativo entre as formas mais válidas da pedagogia atual e a pedagogia espírita. Pelo contrário, verificamos sempre a existência de conotações evidentes e até mesmo de tipos de pedagogia atual que correspondem em grande parte às exigências do pensamento espírita. Há, porém, uma especificidade inegável da educação espírita que só pode ser sustentada e desenvolvida através de uma pedagogia espírita. Parece-nos que essa especificidade corresponde à exigência essencial do nosso tempo e da fase de transição cultural em que vivemos. Para o esclarecimento desse problema, nossa revista pretende contribuir por todos os meios possíveis. E a quem melhor despertar, senão as crianças? Os Evangelhos de Jesus, que chegaram até nós através dos relatos escritos dos seus discípulos e da tradição apostólica, constituem uma síntese das conquistas espirituais da humanidade em toda a sua evolução, até o momento histórico do advento do monoteísmo como uma realidade social. Mas a essa síntese temos de acrescentar a visão profética de Jesus, que a partir das conquistas já realizadas abriu novas perspectivas para o futuro humano. Seus ensinos não se limitam a uma repetição do passado. Como em todos os processos históricos, culturais e espirituais, as novas gerações reelaboram a experiência passada, segundo a tese pedagógica de John Dewey. Jesus procedeu essa reelaboração num plano superior, o da consciência iluminada pela visão espiritual. Se juntarmos à tese de Dewey e de Arnold Toynbee sobre as religiões, o seu papel no processo histórico, vemos que as reelaborações coletivas, sempre dirigidas por um mestre ou líder, no caso um Buda, um Messias, um Cristo, palavras que se equivalem, se concretizam em novas mundividências, como a do budismo em relação ao brahmanismo antigo, a de Confúcio em relação ao taoísmo, a do cristianismo em relação ao judaísmo. Essas mundividências, concepções gerais do mundo e da vida, englobam as conquistas válidas do passado e as visões proféticas do futuro. Ernest Cassirer, em seu ensaio sobre a tragédia da cultura, ou seja, o aspecto trágico do desenvolvimento cultural da humanidade, lembra que as experiências do passado se concretizam ou se condensam nas obras de uma civilização e podem ser depois despertadas por civilizações futuras, como no caso do Renascimento, onde vemos a cultura greco-romana renascer de suas próprias cinzas, ao impacto da cultura nascente da Europa, nos fins da Idade Média. A cultura humana, que abrange todas as áreas do conhecimento e, portanto, também a religiosa, é um imenso esforço coletivo de gerações e épocas, de civilizações e culturas encadeadas e solidárias através do tempo.
Sua transmissão se efetua pela educação, mas a educação não é um simples fio transmissor ou objeto passivo, e sim uma espécie de caldeirão em que fervem as ideias, semelhante ao caldeirão medieval de que falou William Dilthey em O Homem e o Mundo. E nesse caldeirão que temos de ser inevitavelmente mergulhados, desde que nascemos e até mesmo antes do nascimento, para sermos devidamente cozidos à moda do século. Se formos deixados fora dele, não recebemos os ingredientes da cultura e nem os estímulos necessários ao despertar das nossas forças latentes, na linha das experiências adquiridas. Sem o processo da educação, o ato de amor de Kirchsteiner e Hubert, não despertaremos para a nova orientação que devemos seguir na nova encarnação, na nova experiência existencial. Sem o impacto da educação, a cultura do passado não renascerá em nós o seu novo desenvolvimento. Dessa maneira, negar às crianças o direito à educação cristã, através da evangelização, seria só negar-lhes o quinhão que lhes cabe na herança cultural. As pesquisas sobre a educação primitiva, básica para a compreensão de toda a problemática educacional, mostram de sobejo que mesmo nas tribos selvagens a iniciação nos costumes, nos rituais, nas crenças e nas tradições da nação se processam com regularidade, dentro de uma sistemática apropriada. Porque o direito de escolha, de opção, no exercício do livre-arbítrio individual, pressupõe inevitavelmente o direito de aquisição dos elementos necessários ao julgamento. A educação não é um ato de imposição, de violação de consciência, mas um ato de doação. O educador oferece ao educando os elementos de que ele necessita para integrar-se no meio cultural e poder experimentar por si mesmo os valores vigentes, rejeitando-os, aceitando-os ou reformulando-os mais tarde, quando amadurecer para isso. Já dizia o Eclesiastes, Deus fez tempo para tudo. E o povo repete, tudo tem o seu tempo. Condições da criança. As condições de aprendizado da criança variam numa escala progressiva, segundo o seu desenvolvimento psicossomático. Determinar uma idade limite em que essas fases se sucedem é temerário. Atualmente as escalas ontogenéticas são bastante flexíveis. No campo específico da psicogenética verifica-se uma continuidade, e não uma sucessão descontínua, entre a percepção e o desenvolvimento da representação. Por outro lado, o desenvolvimento da linguagem, como observa René Hubert, La croissance mentale, equivale ao desenvolvimento da inteligência. Vejamos a sua afirmação textual, em particular, a linguagem humana é certamente o fator mais poderoso da passagem da inteligência prática à inteligência representativa. Tanto Piaget como Allon concordam com isso e são citados por Hubert. E parte, a infância, obra citada. A inteligência infantil se manifesta progressivamente, passando da fase sensório-motora para a fase prática, desta para a representativa e desta para a abstrata. Mas está sempre atuante no desenvolvimento orgânico e psíquico. Enfrentando o problema na posição materialista, podemos negar à criança a capacidade de compreensão de certos princípios abstratos, mas enfrentando-o numa posição espírita teremos de admitir as suas possibilidades latentes. A captação intuitiva, subliminar, antecipa a compreensão racional e prepara o seu desabrochar no futuro. A contribuição atual da parapsicologia, nesse sentido, abre novas perspectivas ao revelar maior dinamismo do inconsciente, tanto na criança quanto no rio adulto. As ciências de hoje se aproximam rapidamente das rejeitadas conclusões espíritas. Mas, além disso, é preciso lembrar que a evangelização da infância não é nem pode ser feita em termos de pura abstração, o que seria um ilogismo. Daí o apelo muito justo e muito pedagógico, pois inegavelmente didático, às historietas figuradas. Trata-se de uma técnica audiovisual de inegável eficiência. E seu objetivo não é a transmissão dos princípios doutrinários, mas o despertar da criança para a compreensão de realidades que ela já traz no inconsciente, na memória profunda que guarda as vivências do passado. A função da historieta é a mesma da maêutica de Sócrates e lembra o acordar da reminiscência platônica na mente do espírito encarnado. Essa função, por sinal,
corresponde precisamente ao objetivo real da educação, que não é transmitir ensinamentos mas predispor a mente a recebê-los através da instrução e assimilá-los na formação cultural. Por tudo isso, a evangelização da criança não pode ser encarada como ato de imposição ou de violência. Nenhuma aula de evangelização espírita impõe dogmas de fé nem pretende realizar a internalização dos princípios espíritas, pois sua finalidade é o contrário, despertar na criança as suas forças interiores e fazê-las aflorar no plano da consciência. O que se pode é enriquecer essas aulas com as contribuições do método Montessori, criando um ambiente estimulante e juntando às historietas outros elementos sensoriais, de acordo com as faixas etárias dos alunos. Os trabalhos de Maria Montessori e a sua teoria educacional correspondem em grande parte às aspirações e aos objetivos da evangelização espírita das crianças. Não seria deixando a criança entregue a si mesma, a título de respeitar o seu livre-arbítrio, que a poderíamos conduzir à liberdade de consciência e à responsabilidade pessoal sustentadas pelo Espiritismo. O próprio conhecimento da psicologia infantil, particularmente acrescida da contribuição espírita, que nos oferece uma interpretação psicológica da infância muito mais profunda e real, exige que nos interessemos pela sua evangelização. Educação familiar. Mas não seria certo deixarmos esse problema para o âmbito familiar? Se o Livro dos Espíritos preceitua que esse é o dever dos pais, missão sagrada de que terão de dar contas, não parece claro que só a eles compete a tarefa? Esse preceito consta do item 385 do livro básico. Mas no item 383 encontramos o seguinte: encarnando-se o espírito com o fim de se aperfeiçoar, é mais acessível, durante esse tempo, à infância, as impressões que recebe é que podem ajudá-lo no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que são encarregados da sua educação. Querer, pois, restringir a educação aos pais seria negar a existência da vida social, do processo de relações em que os homens se completam uns aos outros pelo auxílio mútuo, item 766 e seguintes, negar a lei de justiça, amor e caridade, item 873 e seguintes. No item 685, tratando dos problemas sociais, Kardec lembra a necessidade do desenvolvimento da educação e acentua, não da educação intelectual, mas da educação moral, mas não também da educação moral pelos livros, e sim daquela que consiste na arte de formar caracteres, daquela que transmite hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando essa arte for conhecida, aplicada e praticada, o homem chegará a um mundo de hábitos ordeiros e de previdência. No mesmo trecho, Kardec lamenta a massa de indivíduos que diariamente são lançados no meio da população sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos. Absurdo querer apegar-se a um trecho em que a responsabilidade dos pais é acentuada, como devia ser, para limitar a educação espírita à família. Maior ainda se torna esse absurdo quando sabemos que a educação familiar só teve predominância nas civilizações anteriores à nossa, ou seja, nas civilizações primitivas, agrárias e feudais. A partir da Revolução Industrial, e particularmente na civilização tecnológica dos nossos dias, com o desenvolvimento e a complexidade crescente da vida social, a educação familiar ficou restrita à infância nas suas primeiras fases, e assim mesmo sempre secundada pela educação escolar. Por outro lado, a educação religiosa, nem mesmo nas religiões formalistas e tradicionais, nunca se restringiu à família, exigindo sempre, desde as épocas mais remotas, o complemento da escola da igreja. Por fim, devemos assinalar que a preocupação dos cursos de evangelização da infância, no meio espírita, não é nem pode ser a da transmissão de princípios, mas apenas a de preparação do espírito infantil para o bom aproveitamento da sua atual encarnação. A orientação moral não é uma preparação filosófica, mas um processo de integração das novas gerações em determinado sistema de vida, a fim de que elas possam beneficiar-se com as experiências e as conquistas das gerações anteriores,
capacitando-os na prática para o exercício futuro da crítica e da reelaboração de experiências. Não há desperdício nem perda de tempo, e muito menos incoerências no cumprimento desse dever social e moral pelos jovens espíritas e pelas instituições doutrinárias. Desperdício, perda de tempo e incoerência haveria se os responsáveis pela educação das crianças espíritas não cumprissem o seu dever nesse sentido. Educação no lar. A educação espírita começa no lar. Nas famílias espíritas é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. A falta de compreensão da doutrina faz que certas pessoas pensem que as crianças não devem preocupar-se com o assunto. Essas pessoas se esquecem de que os seus filhos necessitam de orientação espiritual e que essa orientação será tanto mais eficiente quanto mais cedo lhes for dada. Kardec, num trecho da Revista Espírita, conta como na França, já no seu tempo, a educação espírita no lar começava a produzir maravilhosos efeitos. É preciso não esquecer que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos que se vestem, como ensina Kardec, com a roupagem da inocência para voltarem à Terra e iniciarem uma vida nova. Os espíritos que se reencarnam em famílias espíritas já vêm para esse meio para receberem desde cedo o auxílio de que necessitam. Os pais que, a pretexto de respeitar a liberdade de escolha de quem ainda não pode escolher, ou de não forçar os filhos a tomarem um rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos no espiritismo, estão faltando com os seus deveres mais graves. Ensinar às crianças o princípio da reencarnação, da lei de causas e efeitos, da presença do anjo guardião em suas vidas, da comunicabilidade dos espíritos e assim por diante, é um dever inalienável dos pais. Pensar que isso pode assustar as crianças e criar temores desnecessários é ignorar que as crianças já trazem consigo o germe desses conhecimentos e também que estão mais próximos do mundo espiritual do que os adultos. Descuidar da educação espírita dos filhos é negar-lhes a verdade. O maior patrimônio que os pais podem legar aos filhos é o conhecimento de uma doutrina que vai garantir-lhes a tranquilidade e orientação certa no futuro. Os pais que temem dar educação espírita às crianças não têm uma noção exata do espiritismo e por isso mesmo não confiam no valor da doutrina que esposam. Por que razão os católicos e os protestantes podem ensinar aos filhos que existe o inferno e o diabo, que a condenação eterna os ameaça e que o anjo da guarda pode protegê-los, e o espírita não pode ensinar princípios muito mais confortadores e racionais? Se o medo do diabo e do inferno não traumatiza as crianças das religiões formalistas, por que razão o ensino de que não existe o inferno nem existe o diabo vai apavorá-las? Não há lógica nenhuma nessa atitude que decorre apenas de preconceitos ainda não superados pelos pais, na educação errônea que receberam quando crianças. As crianças de hoje estão preparadas para enfrentar a realidade do novo mundo que está nascendo. Esse novo mundo tem por alicerce os fundamentos do Espiritismo, porque os princípios da doutrina estão sendo confirmados dia a dia pelas ciências. A mente humana se abre neste século para o conhecimento racional dos problemas espirituais. Chegou o momento do Consolador prometido pelo Cristo. Os pais espíritas precisam compreender isso e iniciar sem temor os seus filhos na doutrina que lhes garantirá tranquilidade e confiança na vida nova que iniciam. A melhor maneira de desenvolver a educação espírita no lar é organizar festinhas domingueiras com prece, recitativos infantis de tema evangélico, explicação de parábolas, canções espíritas e brincadeiras criativas, que ajudem a despertar a criatividade das crianças. Espiritismo é alegria, espontaneidade, sociabilidade. Essas festinhas preparam o espírito da criança para o aprendizado nas aulas dos centros e para as aulas de espiritismo na escola. Esconder às crianças de hoje a verdade espírita é cometer um verdadeiro crime contra o seu progresso espiritual e a sua integração na cultura espírita do novo mundo que está nascendo. Que os pais espíritas não se furtem a esse dever. A educação no lar é a base de todo o processo posterior de educação escolar e de educação social, que os adolescentes e os jovens irão enfrentar na vida.
Não importa que alguns espíritas metidos a sabichões combatam a educação espírita. Deus os perdoará, porque eles não sabem o que fazem. O que importa é os pais se inteirarem de suas responsabilidades pessoais, que não podem transferir a ninguém, e tratem de cumpri-las. Se forem realmente espíritas, os pais saberão quanto o espiritismo lhes tem valido na vida. Que direito terão de negar aos filhos o conhecimento dessa doutrina que tanto bem lhes faz? Quererão que os filhos se extraviem no materialismo e na irresponsabilidade que desgraça tantos jovens de hoje? Educação e regeneração. Espiritismo é educação. Educação individual e educação em massa. Muitas pessoas, mesmo entre as que se colocam à frente do movimento espírita e de grandes instituições doutrinárias, não são capazes de abranger na sua compreensão essas duas dimensões do processo educacional espírita. Querem reduzir a educação espírita ao campo do autodidatismo. Só entendem a educação individual pela doutrina. E por isso andam por aí os pregoeiros, bem intencionados mais equivocados, de uma campanha obscurantista, valha-nos Deus, contra os cursos, as escolas, as instituições educacionais e a educação espírita. Temos de compreender a posição desses companheiros, pois o objetivo do espiritismo é sempre a compreensão, em todos os campos das atividades humanas. O espírita tem de ser, em todas as ocasiões, um compreensor, ou seja, aquele que compreende. Tem de ser o substituto natural do compreensor da antiga teologia, daquele que tinha compreensão beatífica e permanente de Deus. Homem no mundo face a face com os semelhantes, o espírita deve ter a visão palingenésica ou evolucionista das coisas e dos seres. Não pode fechar-se num beco sem saída. Esses companheiros que só entendem a educação espírita como individual sofrem a pressão do passado, do tempo em que o espiritismo, assediado por todos os lados, refugiava-se na convicção individual. Mas esse tempo já vai longe, como tinha fatalmente de ir, e hoje o espiritismo se transformou numa convicção de massas. Cumprindo assim um dos seus objetivos, de acordo com os postulados doutrinários e a previsão de Kardec, Denis, Delany e seus companheiros, o espiritismo de massas exige educação massiva. A missão do espiritismo não é esclarecer alguns indivíduos em meio às multidões, mas esclarecer as multidões, alargar o conhecimento humano, colocar os homens diante da realidade integral da vida, para regenerá-los. Não se trata de uma doutrina individualista, à maneira do estoicismo grego, fechado em seu ceticismo heróico, mas de uma doutrina coletiva, que parte do indivíduo como unidade formadora do todo visando ao todo. Por isso que a sua função na Terra é precisamente regenerar o planeta, que está passando, nestes tempos, da fase de mundo de provas e expiações para a fase superior de mundo de regeneração. É natural que os companheiros traumatizados pelo passado de duras e amargas lutas que o espiritismo teve de enfrentar, ainda se fechem numa concepção restrita. Mas não devemos nos impressionar com isso. Nossa obrigação é procurar ajudá-los a compreender o problema na amplitude espírita em que ele hoje se nos apresenta. Segundo vemos em O Livro dos Espíritos, é pela educação que o mundo poderá regenerar-se. A educação cristã substituiu a educação pagã e modificou a terra. A educação espírita renovará a educação cristã, e com ela o mundo. Mas o que é educação espírita? É o processo de orientação das novas gerações de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade. A realidade compreende o mundo e o homem. Para o homem viver com proveito no mundo, deve saber, antes de tudo, o que ele próprio é e qual o seu destino. Para que o mundo não aturda o homem é preciso que o homem saiba o que é mundo. Nada disso pode ser conhecido sem o conhecimento dos princípios espíritas. Apesar disso, a educação espírita não é um processo de coação, de imposição das ideias espíritas. Mesmo porque um dos princípios fundamentais do espiritismo é o da liberdade de consciência. O espiritismo não é uma forma de dominação de consciência, mas de libertação.
Sua grande tarefa é desvencilhar o homem das imposições do passado para que ele possa viver a sua vida terrena em plenitude, livrá-lo dos temores e terrores que o cercaram nas gerações anteriores. Assim, a educação espírita, como a cristã, apresenta-nos dois aspectos correspondentes às exigências atuais. De um lado há de ser um sistema educacional aplicável ao meio espírita, de outro uma influência educacional remodelando os postulados pedagógicos no sentido geral. Não podemos pretender que todas as nações se tornem espíritas, o que seria uma utopia e um contrassenso. Por isso não podemos pretender que a educação espírita absorva e englobe numa só todas as formas pedagógicas existentes. Essa intenção seria contrária à concepção espírita. Mas devemos compreender que a educação espírita, uma vez definida como tal, influirá decisivamente na orientação pedagógica geral, como já está influindo antes mesmo de sua definição total. Regenerar quer dizer gerar de novo. Regenerar o homem é gerar no homem velho dos nossos tempos o homem novo do Evangelho. Sabemos, como afirmou Kardec, que o Espiritismo é a chave sem a qual não podemos compreender o Evangelho. Sabemos isso não apenas porque Kardec o disse e escreveu, mas porque as nossas próprias experiências, individuais e coletivas, nos fizeram comprovar essa verdade. Se os cristãos não puderam manter a educação pagã, que contrariava a visão nova que o cristianismo lhes dava, como podemos nós, espíritas, manter a educação cristã, orientada pelos dogmas teológicos de um passado superado? Tanto mais que essa forma educacional igrejeira já se tornou tão obsoleta, tão antiquada, que foi substituída pela educação moderna, de tipo positivista e pragmatista, o que vale dizer materialista. E tanto mais que essa forma materialista já invadiu as próprias instituições educacionais religiosas. A substituição, cada vez mais acentuada, das formas educacionais religiosas pela materialista, inegavelmente dominante em nosso tempo, mostrando-nos a necessidade urgente de elaboração da pedagogia espírita, única que poderá socorrer o mundo nesta hora de profundas transformações. E podemos dizer mais, sem medo de errar, porque os fatos o comprovam, se a educação atual não mergulhou ainda no caos, em face da rapidez do processo evolutivo, é graças à presença dos postulados espíritas no planeta, assinalando aos homens uma nova perspectiva da vida. O professor Humberto Mariotti demonstrou isso com dados e exemplos em seu artigo para uma filosofia da educação que publicamos em nosso número anterior da revista Educação, fato de duas universidades norte-americanas haverem recorrido ao espiritismo para a reorientação espiritual de seus alunos, e os bons resultados obtidos com a experiência, mostram suficientemente a necessidade de cuidarmos da educação espírita. Mais do que isso, mostram de maneira gritante que estamos em falta com o nosso dever de espírita no tocante ao campo educacional. Por outro lado, como sabemos, a educação espírita, seguindo uma lei natural do fenômeno educacional em todo o mundo e em todos os tempos, não esperou que despertássemos para o problema. As escolas espíritas começaram a surgir por toda parte antes que pensássemos na pedagogia espírita. Hoje constituem, no Brasil, uma vasta rede escolar, que vai do pré-primário até o universitário, abrangendo todos os graus de ensino. Já temos mesmo uma tradição educacional, com instituições como o Educandário Pestalozzi, de Franca, o Educandário Bezerra de Menezes, de Marília, o Instituto Espírita de Educação, em São Paulo, o Colégio Allan Kardec, de Sacramento, Minas, o Instituto Lins de Vasconcelos, de Curitiba, Paraná, e assim por diante, que já atingiram dezenas de anos de funcionamento. Por que espécie de pedagogia se orientam esses estabelecimentos existentes às dezenas em nosso país? Que orientação pedagógica terão dezenas de outros que estão surgindo por toda parte? Vemo-los, na verdade, lutando para elaborar a pedagogia espírita, cada qual dando a sua contribuição possível no campo das experiências e das pesquisas. Seremos tão cegos e tão surdos para não ver esse desafio, para não ouvir esse clamor?
não seremos capazes de atender às exigências naturais da educação espírita que se levantam diante de nós neste momento? Que falem e escrevam contra o nosso dever todos os que não o compreendem. Que importam os seus argumentos, quando a realidade dos fatos é um desmentido concreto a todos eles. Nossa revista surgiu para atender a esse desafio, o mais sério, o mais grave e o mais importante do nosso tempo, abrindo suas páginas às sugestões, aos estudos, às pesquisas, aos exemplos de todos os que militam no campo educacional espírita. Não pretendemos elaborar individualmente, nem mesmo através dos esforços de um grupo fechado, a pedagogia espírita. Como Kardec fez com a Revista Espírita, queremos apenas que a nossa revista sirva de ligação entre todos os centros educacionais espíritas e entre todos os professores espíritas para que, do trabalho assim conjugado e articulado, do esforço comum, possa surgir o edifício grandioso da nova pedagogia. As dimensões da educação. A educação só se tornou problemática nos momentos em que se desligou da religião. Isso é visível nos momentos históricos de desligamento parcial, como no mundo clássico, particularmente no apogeu da civilização grega, e na fase de emancipação total que começa no Renascimento e vai encontrar seu ponto culminante em Rousseau. Enquanto as religiões incorporaram, em suas estruturas gerais, o conceito de educação como salvação e a prática educativa como catequese, não havia problema. Quando, porém, o pensamento crítico se desenvolveu, a ponto de atingir a própria substância da fé, retirando ao homem a base ingênua de certezas tradicionais em que ele se sentia seguro dentro do mundo, tornou-se evidente a necessidade de criação de sistemas educacionais autônomos e surgiu a problemática da educação. O episódio dos sofistas, seguido dos esforços de Sócrates, Platão e Aristóteles, é bastante elucidativo desse fato. A transformação da estrutura estática do antigo Estado grego na estrutura dinâmica do imperialismo de Péricles, como esclarece Jaeger, exige a racionalização da educação política, como um caso particular da racionalização de toda a vida grega, que mais do que nunca se funda na ação e no êxito. A educação supera os seus estágios familiar e épico, ambos dominados pela concepção mítico-religiosa, para adquirir uma nova dimensão, a cívica ou política. Esse problema da ação e do êxito é também examinado por Marrow, que nos oferece um estudo do mecanismo de transição da educação épica para a técnica, na passagem progressiva de uma cultura de nobres guerreiros para uma cultura de escribas. A reincorporação da educação à estrutura religiosa, que se verifica na Idade Média, não representa um retrocesso, porque se realiza num plano de enriquecimento conceptual. Quer dizer, a educação medieval, conquanto dominada pela concepção religiosa e submetida ao controle eclesiástico, já se processa numa perspectiva racional. As contribuições do racionalismo grego, do pensamento jurídico romano e do providencialismo cristão misturam-se nessa perspectiva, em que se elabora, desde o declínio do Império, essa fusão conceptual que, segundo Dilthey, aflui como metafísica para os povos modernos. A homogeneidade do pensamento medieval não era mais do que o resultado de um lento processo de caldeamento em que a educação também se caldeava em novas possibilidades formais. O processo histórico não se interrompe, mas prossegue, não mais em extensão, mas em profundidade, como assimilação. E na medida em que vão surgindo, nas linhas sucessivas desse processo, as dimensões espirituais do homem, a educação naturalmente desenvolve em perspectivas dimensionais. Esta possibilidade de encararmos a educação num plano de desenvolvimento progressivo, não apenas histórico, mas sobretudo historicista, parece-nos bastante fecunda para melhor compreensão do problema educacional. A partir da educação primitiva, como simples forma de integração, passamos às formas religiosas e cívica, como processos de domesticação, para atingirmos os conceitos clássico e moderno de formação cultural em que as condições de imanência social são finalmente rompidas pelo impulso da transcendência espiritual.
Encontramos assim uma dialética da educação que nos permite o processo educativo de maneira dinâmica, acima dos traçados rígidos da história como sequência de fases e das condições deterministas biopsicossociais. Essa dialética talvez nos forneça os meios de que necessitamos, com tanta urgência, para superarmos o impasse em que se encontra o problema da educação em nossos dias, no entrechoque de tantas teorias contraditórias. Se pudermos encarar a educação como processo de desenvolvimento dimensional da cultura, não como substituição de fases históricas condicionadas pelo tempo, mas de um processo que se serve do tempo, estaremos mais próximos de uma visão global do problema. Parece-nos, pelo menos, que dessa maneira poderemos superar a representação esquemática, fragmentária que hoje possuímos do processo, gerando posições diversas e contraditórias na sua invocação teórica, para encontrarmos as linhas gerais de uma verdadeira filosofia da educação. As dimensões do homem. É evidente que as dimensões da educação decorrem das dimensões do homem. Se o homem pode ser encarado, tanto espiritual como socialmente, numa perspectiva de sucessões dimensionais, então o processo educativo também será susceptível dessa visualização. E é precisamente numa teoria dimensional do homem que vamos buscar as possibilidades de uma formulação teórica da educação nesse sentido. Formulação, aliás, que pode levar-nos a maiores possibilidades metodológicas na colocação filosófica do processo educacional. Apesar de termos nos referido à história e a historicistas, não é num historicista que vamos encontrar a teoria, mas no existencialista Jean-Paul Sartre com seu famoso ensaio de ontologia fenomenológica. Tanto melhor, pois esse simples fato reforça a nossa referência às possibilidades de transcendência do processo educacional. Embora Sartre tenha encontrado a transcendência em termos fenomenológicos no plano social, a sua teoria nos leva, por um impulso dialético, a superar a polaridade ontológico-social da educação. E essa superação vai nos fazer sentir as suas possibilidades no ensaio de Denis de Rougemont sobre o desenvolvimento das dimensões humanas na civilização ocidental. É nesse ensaio que podemos avaliar a fecundidade da aplicação da teoria dimensional aos processos sociais. O homem é apresentado por Sartre, em L'Être et l'Inent, na sua conhecida formulação dialética, uma forma rígida ou fechada, l'Ensoi, primeira dimensão do ser, que se nega a si mesma na especificidade humana, atingindo em l'Ipporsoi a segunda dimensão, da qual resulta necessariamente a terceira dimensão de L'Être pour autrui, na relação social. Essa formulação se repete no capítulo sobre a terceira dimensão ontológica do corpo da seguinte maneira: antes de tudo, o corpo existe, e este existir é a sua primeira dimensão, depois, o corpo entra em relação com os outros, e nesta relação surge a sua segunda dimensão, por fim, no conhecimento do corpo pelos outros tem ele a sua terceira dimensão. J'existe pour moi comme nous para autrui à titre de corps. Telle est la troisième dimension ontologique de mon corps. Em Denis de Rougemont essa dialética das dimensões adquire maior densidade ontológica, passando do plano da fenomenologia para o da metafísica. Apresenta-se, porém, numa perspectiva fideísta. A transcendência do ser, que é a sua terceira dimensão, equivale a um duplo processo de relações, no plano social como amor do próximo, e no metanpsíquico como amor de Deus. Essas dimensões se tornam mais claras numa enfocação histórico-cultural. A primeira dimensão é a do horizonte tribal, que o autor define ser vindose da teoria do corpo mágico ou corpo sagrado do ensaísta austríaco Rudolf Kissner, e em que o homem primitivo aparece como simples parcela de um todo fechado sobre si mesmo. A segunda dimensão é a do horizonte civilizado em que surge o indivíduo urbano que se torna cidadão. A terceira dimensão é a do transcendente em que o homem se torna cristão, integrando-se nos princípios espirituais da civilização. Esse particularismo de Rougemont equivale, entretanto, ao conceito universal da transcendência pela cultura, que encontramos no horizonte profético de John Murphy em seus estudos sobre as origens e a história das religiões.
Vemos, assim, que as limitações daquilo que chamamos perspectiva fideísta, no ensaio de Rougemont, não diminuem a importância de sua tentativa de aplicação da teoria das dimensões humanas num plano mais fecundo que o da ontologia fenomenológica de Sartre. Vejamos de que maneira Rougemont esquematiza a sua teoria das dimensões do espírito ocidental, que se eleva à terceira dimensão pelo impacto de uma religião oriental. É curiosa essa aplicação sectária da teoria das dimensões, que servindo-se de elementos orientais, faz surgir no Ocidente, no fenômeno da pessoa, o homem tridimensional, ao mesmo tempo que nega às orientais essa possibilidade. É o seguinte o esquema apresentado pelo próprio Denis de Rougemont: se o homem do clã, da tribo ou da casta, só tinha uma dimensão real, sua relação com o corpo sagrado, se a segunda dimensão, inventada pelos gregos, é a que reúne o indivíduo e seu modo de relações, a cidade, São Paulo definiu a terceira dimensão, a relação dialética com o transcendente, religando o indivíduo como vocação divina à comunidade, como amor do próximo. Esse homem, melhor liberado que o indivíduo grego, melhor entrosado que o cidadão romano, mais livre pela fé mesma que o entrosa, é o arquétipo do Ocidente que nasce, é a pessoa. Murphy, porém, ao tratar do horizonte profético como uma consequência universal do desenvolvimento do horizonte civilizado, acentua o aparecimento das condições novas que tornaram possível o advento de grandes individualidades, profetas, filósofos, instrutores éticos e religiosos, desde cerca de 2000 anos antes da nossa era. Situando o período desse desenvolvimento entre o 9 e o 3 séculos antes de Cristo, e limitando-o geograficamente à região compreendida entre a Grécia e o Egito, passando pela Palestina e a Mesopotâmia, até a Índia e a China, demonstra historicamente o aparecimento da pessoa, equivalente à terceira dimensão de Rougemont, muito antes do advento do cristianismo. Anulamos, assim, o exagero fideísta de Rougemont, como esse mesmo exagero anulou o negativismo existencial de Sartre, que limitava a terceira dimensão ao plano das relações sociais. E assim, por um processo dialético, temos a pureza conceptual da teoria das dimensões humanas, capaz de nos servir, sem qualquer limitação sectarista, para uma possível tentativa de elaboração metodológica, visando a mais ampla e mais profunda enfocação filosófica do problema da educação. A validade da teoria dimensional do espírito parece-nos pelo menos bem sustentada nas formulações de Dilthey, Sartre e Rougemont. Claro que ela se funda, para o primeiro e o último, nos pressupostos da evolução histórica, e para o segundo, na problemática do ser. Temos assim, na sua base, a polaridade ontológica social, com todas as implicações que vão de um polo a outro. Convém lembrar, como demonstra Jean Wahl, que as raízes da teoria dimensional, por assim dizer, se aprofundam no passado filosófico. De qualquer maneira, o que nos interessa é a possibilidade de sua aplicação metodológica. Essa possibilidade parece fecunda principalmente por oferecer à filosofia da educação perspectivas filosóficas para a solução dos seus problemas até agora frustrados, em grande parte, pela falta dessas perspectivas. Educação e filosofia. A inquietação atual do pensamento pedagógico, à procura de uma filosofia da educação que realmente corresponda às exigências do mundo em transformação, resulta não só do fato mesmo dessa transformação, como também da falta de unidade, ou pelo menos de uma confluência de vistas a respeito dos problemas a serem postos em equação. Quando, em 1941, a National Society for the Study of Education, dos Estados Unidos, resolveu dedicar um dos seus anuários ao problema da filosofia da educação, essa falta de unidade fundamental se tornou bem patente. Na introdução que escreveu para o anuário, publicado em 1942, o professor John Brubacher, da Universidade de Yale, esclarece que o intuito da National Society era conseguir que as diversas filosofias se dirigissem de maneira clara e inequívoca aos pontos importantes de seus desacordos. Entretanto, os colaboradores convidados,
Representantes das várias escolas atuais de filosofia, e particularmente de filosofia da educação, não puderam atender a esse apelo. No correr destes últimos anos, muitos esforços foram desenvolvidos no sentido da superação desse estado de coisas. Mas a superação não era fácil, pois os desacordos eram ainda mais profundos, como podemos ver neste trecho do prefácio de Brubacher. Afortunada ou desgraçadamente, esse plano não foi adotado porque no comitê da obra, não somente se pode chegar a um acordo com referência aos problemas que seriam selecionados, como nem mesmo foi possível uma coincidência a respeito do que constitui um problema na filosofia da educação. Em consequência, decidiu-se permitir a cada colaborador a exposição do seu sistema de filosofia da educação na forma que lhe parecesse mais adequada.